Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Hoje nós vamos estudar mais uma vez a Gemátria. E essa será a quarta aula do nível 3 de hebraico bíblico e cultura judaica. Na aula de hoje nós vamos ver palavras com raiz 7. E essa é a primeira palavra. Essa é a primeira palavra de hoje. Lembrando que essa é a última aula antes da nossa viagem para Israel, que acontecerá no próximo dia 13 de março. Está bem próximo. Quero aproveitar também para desejar a todos vocês Hag Purim Sameach, feliz festa de Purim, e celebraremos depois do Shabat e durante o dia de domingo, esse próximo domingo. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Peço também que vocês incluam nas vossas orações essa nossa viagem, e ao longo desses 6 anos que temos feito, ano após ano, temos aprendido bastante, e dessa forma podemos estar passando para vocês. Vamos iniciar então a nossa aula. Vocês estão vendo aqui um shin, som de X, porque a bolinha está do lado direito. Se essa bolinha estivesse do lado esquerdo, seria som de S. Aqui eu tenho embaixo um kametz, som de A, então eu tenho chá, e essas 3 letras vão se juntar numa única sílaba. Por quê? Aqui é o lamed, som de L, não há sinal massorético associado a ele. O próximo que está junto com ele é justamente o rolen vav, que você está vendo o vav que tem som de V, porém, por causa dessa bolinha aqui que é o rolen, ele se torna rolen vav, ou seja, o vav passa a ter som de O. E no final eu tenho o mem sufit, que tem uma forma diferenciada da letra mem quando ela vem no início, no meio ou ao decorrer da palavra. No final, ela sempre tem essa forma. Veja que eu tenho aqui a palavra shalom. O final da palavra com mem, sufit, você tem que falar sempre com a boca fechada. Está errado falar shalom. Está errado. Porque shalom é com N. E isso aqui não é nun sufit. Aqui é mem sufit. Então é com a boca fechada. Shalom. Boca fechada. Sempre com mem sufit, boca fechada. A palavra shalom com a boca aberta e a palavra shalom com a boca fechada, não temos muitos problemas, mas existem muitas palavras em hebraico que, se você não falar corretamente, o entendimento é completamente outro. Por exemplo, dan, com a boca aberta, dan, ou seja, nun sufit, dan, juiz, dam, sangue, shem, boca fechada, shem, nome, shem, dente. Percebeu? Olha a diferença de nome para dente, totalmente diferente. Olha a diferença de sangue para juiz, totalmente diferente. Então, se não falarmos corretamente o hebraico, não falarmos corretamente, quem está ouvindo não vai entender. Vai entender, inclusive, uma outra coisa. Tá? Uma outra coisa. Shalom, boca fechada. Essa é uma das palavras, se não a palavra mais conhecida em hebraico de todas. A palavra shalom. Eu não diria a mais conhecida, nem a mais falada, porque tem o termo amém, que apesar de não ser uma palavra, na verdade é uma abreviação de 3 palavras, mas é com certeza a palavra, o termo hebraico mais falado em todas as línguas. Amém, sem dúvida. Mas se eu for dizer o segundo lugar, shalom, não tenho dúvida disso, shalom. Todo mundo já ouviu ou já viu
algum comércio, alguma loja, alguma coisa com o nome Shalom, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer a gematria dessa palavra, porque com a gemátria, nós teremos justamente a raiz dessa palavra, e com essa raiz você vai entender melhor o significado dela. O Shin é 300, o valor numérico associado ao Shin, 300. O Lamed, 30. O Vav, 6. E o Mem, não importa se é sulfito ou se não é, se vem no começo, se vem no meio, se vem no fim, tem valor numérico 40. 40 mais 6 mais 30 mais 300, eu tenho o número 376. Ora, 376 é o que da palavra Shalom? É o valor numérico. O valor numérico da palavra Shalom é 376. Muito bem. Eu continuo somando para achar agora a raiz. 3 mais 7 mais 6, eu tenho 16. Raiz é apenas um número. Continuo somando. 1 mais 6 é igual a 7. Ou seja, a raiz da palavra Shalom é 7. Logo, você vai ter agora os significados. Porque a palavra Shalom não é apenas um significado. Claro, existe uma palavra que a gente pode traduzir que vai melhor descrever essa palavra. Não é a palavra paz, não é a palavra saúde, não é a palavra prosperidade, não é a palavra bem-estar, não é a palavra segurança, não é a palavra alegria, não é a palavra felicidade. Nós temos aí 2, 5, 7 significados. Uma palavra que você pode traduzir a palavra Shalom seria plenitude. Plenitude, algo pleno, completo. Por isso que é 7, porque o 7 é o número da plenitude. 7 é o número do ciclo completado. Por isso que tem 7 dias na semana. É um ciclo contínuo. Por isso que foram 7 dias para a criação de todas as coisas. E esse ciclo existe até hoje. Por que o 7 é chamado número da perfeição? Só porque é 7? Não. Porque foram os 7 dias estabelecidos pelo Eterno quando ele criou todas as coisas. E através desses 7 dias, sendo 6 de trabalho e 1 de descanso, estabeleceu-se o universo, estabeleceu-se a terra, o céu, todo o seu exército, a terra e tudo que existe nela. Por isso que é plenitude. Desde a criação até hoje, nunca se acabou esse ciclo de 7 em 7 dias. 7 é plenitude. Veja, Shalom tem 7 significados: paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, que vem do Eterno. É claro que esses 7 significados juntos, não só alegria, não só segurança, não só paz, mas tudo junto. A pessoa pode ter paz, mas não necessariamente ela vai ter saúde. Ela pode ter saúde, mas não necessariamente ela vai ter paz. Ela pode ter saúde e ela pode ter um bem-estar, mas nem sempre ela tem segurança, nem sempre ela é alegre, nem sempre ela é feliz, nem sempre ela é próspera. Então, nós estamos falando de todo o conjunto. Nós estamos falando da plenitude. Shalom não deve ser traduzido só como paz. É a maior pobreza de tradução que existe, traduzir Shalom por paz. É muito além disso. Não é uma paz humana. É algo que vem do Eterno. Então, Shalom, literalmente, só Adonai pode conceder ao ser humano. Shalom, a plenitude, o ser humano, o dinheiro não compra, porque o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra bem-estar, nem saúde o dinheiro compra, tá? Nem saúde o dinheiro compra. Existem casos que não tem dinheiro que dê jeito, que resolva.
só o Eterno concede. Então, quando eu digo Shalom, eu estou dizendo paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Quando eu estou dizendo paz, eu estou dizendo plenitude que vem do Eterno. Quando eu estou dizendo Shalom, estou dizendo plenitude que vem do Eterno. Então, obviamente que Shalom, ninguém do universo pode nos conceder que não seja o próprio Eterno. Por isso, quando se fala Shalom, muitas pessoas que não têm muito conhecimento de hebraico, infelizmente, cometem um erro não por maldade ou mas realmente por falta de conhecimento. Quando eu digo Shalom, eu já estou dizendo que essa plenitude vem do Eterno. Quando eu desejo Shalom para alguém, quando eu desejo Shalom para as pessoas, quando eu desejo Shalom, eu estou dizendo para ela que eu desejo que o Eterno conceda isso a ela. Porque eu não posso conceder a ela, nem ela pode me conceder Shalom, só o Eterno. Então não é necessário você falar Shalom Adonai, por exemplo. Está errado. Porque você subentende-se, se você está desejando Shalom de Adonai, subentende-se que existe Shalom de outro lugar, de outra pessoa, de outro ser. E não é verdade, não existe. Shalom é exclusiva do Eterno. Então, a palavra Shalom, até o significado dela, plenitude, ela é tão plena que não é necessário mais nada. Só Shalom já é suficiente. O povo de Israel tem um costume muito bonito de sempre retribuir quando alguém deseja uma bênção. Porque nós aprendemos que somos abençoados quando nós abençoamos. Então, é muito comum, eu posso dizer isso claramente, porque todo ano passo quase 30 dias em Israel, ano após ano, nesses últimos 6 anos, convivo realmente, eu não vou com excursões, eu não vou com grupos, não. Nós temos algumas pessoas que vão com a gente, da família, da Techuvá, algumas pessoas, e é como se nós fôssemos, como se nós morássemos lá. Porque nós vamos no supermercado, nós pegamos o VLT, que é aquele trem leve sobre trilhos, em Jerusalém, nós vamos em shoppings, sem falar das visitas que fazemos históricas, mas nós convivemos como se morássemos lá. Alugamos carro, vamos em posto de gasolina, colocamos gasolina, tudo isso. Então, eu sempre percebo que quando desejamos Shalom para alguém, as pessoas têm um costume bonito de retribuir esse Shalom em dobro. Quando eu falo Shalom, a pessoa responde Shalom, Shalom. Isso é muito bonito. Ou seja, eu retribuo a você em dobro aquilo que você me deseja. Então, vamos para a próxima palavra com raiz 7. Então, Shalom não significa só paz, né? Infelizmente, é uma tradução de quem não conhece a fundo essa palavra, quem não conhece a raiz da palavra, traduzir apenas como paz. Na Bíblia, nas Escrituras, a maioria das Bíblias traduzem Shalom como paz. Em alguns lugares como felicidade. Em alguns lugares traduzem como prosperidade. Algumas traduções. Mas não se fosse traduzir uma palavra, claro que você não teria como colocar, porque a palavra Shalom aparece muito na Bíblia. Então você não teria como colocar essas 7 palavras de vez. Mas se for para escolher uma palavra, plenitude, que vem do Eterno. Próxima palavra, em hebraico também muito conhecida, essa palavra, principalmente nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, nos últimos em que se estuda o hebraico, em que se estuda as escrituras. Essa palavra aqui está faltando um sinal massorético. Eu vou tomar a liberdade para colocar aqui para você. Um patá, tá? Faz de conta que isso aqui é um patá, ok? Aqui eu tenho um mem sufit, eu tenho um mem, som de M,
eu tenho o Kametz, som de A. Eu tenho o Shin, novamente, a bolinha está do lado direito, não do lado esquerdo. Se for do lado esquerdo, S, eu sempre gosto de repetir para ficar fixo na sua mente, mesmo que você já tenha passado por todos os dois módulos, os primeiros módulos, em que já vimos muito isso, mas é bom sempre repetir, porque fica na mente e a gente não esquece mais. Olha só, o Shin, e aqui eu tenho o Hirik, som de I. O Hirik e o Kubutz, os 3 pontinhos que tem som de U, são os que menos aparecem nas escrituras, mas de vez em quando aparece. Esse Hirik junto com o Yud aqui que tem som de I, não é necessário você ler 2 Yuds. I, não, é um só, tá? Esse pontinho aqui nem precisava existir, na verdade. É só para lhe lembrar que tem som de I. Então, e aqui o Patá, que é som de A, que eu vou ler não por último, mas eu vou ler por último a letra sulfite, que é o ret, som gutural, ret, por último, não o patá, o sinal massorético, porque a última a ser lida sempre é a consoante, com algumas exceções. Por que às vezes eu tenho som de vogal no final? Porque às vezes normalmente quando tem som de A no final, quem está no final são letras que no final não tem som, como Re e Aleph. Tá? Re e Aleph não tem som no final, atribuídos. Tem exceções? Tem, principalmente por Re, mas são poucas palavras, isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Então eu tenho Mashiach, não é Mashiach, como algumas pessoas falam, Mashiach, tá errado, Mashiach, a palavra Mashiach, eu tenho 40 do Mem, 300 do Shin, 10 do Yud e 8 do Het. 8 mais 10 mais 300 mais 40, 358. Então, qual o valor numérico da palavra Mashiach? 358. Esse é o valor numérico da palavra Mashiach. E já vamos dar o significado. Eu gosto, antes de dar o significado, de passar para vocês a raiz. É muito importante, antes de você saber o significado de uma palavra, você conhecer a raiz e poder associar palavras com a mesma raiz para tentar entender um pouco melhor sobre essa palavra. E a raiz ajuda muito quando você associa algumas palavras que se completam, que se encaixam com essa palavra. Por exemplo, 3 mais 5 mais 8 é igual a 16. Perceba que a mesma conta aconteceu na palavra Shalom. A palavra Shalom também ficou 16, a dezena. E a raiz, mesma raiz da palavra Shalom. Lembrando que Shalom é plenitude. Plenitude. Então, Mashiach, plenitude. Mashiach quer dizer ungido. Tá? Mashiach quer dizer ungido. Ungido. Né? O que é algo ungido? Consagrado. Consagrado. Separado. Né? Ungido, consagrado, separado. E Mashiach, raiz 7, tem a ver com a palavra Shalom. Plenitude. Porque o Mashiach traz nele a plenitude do que o Eterno é. Quando ele se revela ao ser humano, quando ele se revela a nós seres humanos, o Mashiach, ele traz a revelação da plenitude do que Adonai é, do que o Eterno é. Então, nós temos, é por isso que o profeta cita que o Mashiach será Immanuel, ou seja, o Eterno conosco,
o Eterno convivendo com o ser humano, porque nele está a plenitude do que o Eterno é. E é, obviamente, a forma que o ser humano consegue, a forma que o ser humano tem a capacidade de se comunicar, de entender e de se relacionar. Lembre-se que o Eterno, o próprio Adonai, apareceu a Abraham, apareceu a Yitzhak, apareceu a Yaakov, os 3 patriarcas, apareceu a Moshe Rabbeinu. Está escrito que Moshe conversou com o Eterno face a face. Face a face. Está escrito que não só Moshe, como 70 anciãos e Aharon, o sumo sacerdote, e os seus 2 filhos, Nadav e Avihu, eles não só viram o Eterno, como comeram diante do Eterno e não foram mortos, não foram exterminados. Está escrito. Então, o Mashiach, ele é a consagração do que o Eterno é. É a forma do Eterno se revelar ao ser humano. E nós cremos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Não temos dúvida alguma que o Mashiach, ele voltará. Se ele voltará, porque nós cremos que ele já veio, obviamente, com toda a certeza. Cremos com todo o nosso ser, com toda a nossa fé, com todo o nosso coração, que Yeshua, ele é o Mashiach. Ele é o ungido do Eterno. Se Yeshua não é o Mashiach, não existe e nunca existirá Mashiach. Se Yeshua não fosse o Mashiach, eu diria claramente, não existe, não existiu e nunca poderá mais existir Mashiach. Cremos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Isso não é apenas da boca para fora. Isso não é apenas da boca para fora. Isso é com todo o meu coração que digo a vocês. Falando isso, não estou, para aqueles que estão escutando, não estou querendo, em hipótese alguma, mudar, quem sabe, o teu pensamento, a tua cabeça, mudar. Que nós não somos proselitistas. Nós não somos proselitistas, ou seja, nós não queremos forçar ninguém, convencer ninguém a participar ou acreditar em algo. Primeiro, porque nós não temos e não vivemos religião alguma. Não temos religião alguma. Segundo, que confiar em Yeshua não é uma questão de conversão ou convencer ou convencimento de algo, como se convence alguém a comprar um produto. Yeshua, confiar nele é uma experiência do fundo da alma, de todo o coração. É algo que não se explica. Não se explica. A experiência com Yeshua, para todos aqueles que tiveram desde Abraham, eu diria desde Adão, quando ele passeava pela viração do dia, a voz de Adonai que passeava pelo jardim. Voz não passeia. Concorda que voz não passeia? Voz não passeia, mas está escrito que a voz, Kol Adonai, a voz de Adonai passeava pelo jardim. Então, desde esses homens, são homens que tiveram experiências com ele, com o ungido, com o Mashiach. E nós acreditamos piamente que Yeshua é o Mashiach. Eu não estou querendo te convencer disso. Eu só estou dizendo aquilo que eu acredito e eu não nego isso para ninguém. Tá? Não tenho vergonha alguma, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho de servir a Ele. Eu tenho orgulho de servir a Ele para sempre. Yeshua, ele é o Mashiach, o ungido. Nele está
Colossenses, na carta aos Colossenses, o Rabino Shaul, ele descreve, tem um verso, capítulo 2, se eu não me engano, verso 8, verso 6, eu não sou muito bom de versos, mas é no capítulo 2, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, não me lembro agora, mas é no capítulo 2, Colossenses. Ele diz, em Yeshua está a plenitude do que Adonai é. Então, de onde ele tira isso? Justamente da palavra Mashiach. A palavra Mashiach quer dizer justamente isso, plenitude. 7. Vamos para a próxima palavra. Veja outra palavra, todas que nós vimos, tanto a primeira, como a segunda e como a terceira, todas são palavras conhecidíssimas. Conhecidíssimas. Essa é outra. Aqui eu tenho um uresh, som de R forte, R da palavra, por exemplo, barata, barata. Esse R. Não é o R de carro, é o R de barata, barateiro. Esse R. Ronaldo, né? É um R barata, barata. Ruach. Aqui também faltou. Eita, que faltou o patá. Olha só, faltou o patá aqui. Eu coloquei para você. Ruach. Ruach. Aqui eu tenho o shurek, shurek, que é o vav com esse ponto no meio, chamado dagesh. Aqui vira um shurek, som de U. Então, em vez de V, tem som de U. Com a bolinha em cima, som de O. Sem a bolinha em cima e sem a bolinha no meio, é o som de V. Aí eu vou depender do sinal massorético. Pode ser Vá, pode ser Vé, pode ser Vi, Vó ou Vu. Depende do sinal massorético atribuído. Então, eu tenho Ruach, sempre lendo o sinal massorético no final primeiro, e a letra sufit, que aqui no caso é o ret, novamente o ret, eu leio por último. Ruach, a palavra Ruach, vamos ver a soma, e já nós falamos do significado. 200 uresh, 6 o vav e 8 o ret. 8 mais 6 mais 200, eu tenho 214. 2 mais 1 mais 4, olha só, também a palavra Ruach, ela está com a raiz 7. E Ruach, ela aparece justamente no princípio. Ela aparece no princípio, na criação, quando informa que a Ruach Elohim pairava, ou se movimentava, ou balançava, ou fazia balançar as águas, a face das águas. Então veja, o que significa a palavra Ruach? Mover, atuação, vida, também significa vida, algo vivo, algo se movendo, algo em movimento, vento, uma palavra também que traduz bem a palavra Ruach, vento. Por quê? Porque o vento, ele está sempre em movimento. Você não vê o vento, mas você vê ele atuando. Quando você vê, você fala, eu estou vendo o vento. Você não está vendo o vento. Você está vendo, por exemplo, as folhas balançarem. Você não está vendo o vento. Você está vendo o vento atuando. Quando tem alguém quando tem uma pessoa viva, uma pessoa se movimentando, quando tem um ser se movimentando, um ser humano, você não está vendo Ruach. Você está vendo uma pessoa que se movimenta, que dentro dele tem a vida, ele tem o fôlego de vida. Então, Ruach também significa fôlego. Aqui não está a palavra fôlego, mas está a palavra sopro. Sopro, soprar. Quando você assopra, você não vê o seu sopro, mas você vê ele atuando, tá? Se você assopra, por exemplo, uma vela, você vê o fogo, você vê o fogo,
você vê a vela, que é a menorá, ou seja, a haste que está segurando a chama do fogo. Você vê o fogo, você vê a haste, que no caso é a vela. Quando você assopra, você não vê o seu sopro, mas você vê ele atuando. Você sabe que ele existe. Você vê ele atuando. Assim como o vento é um dos melhores exemplos para a palavra ruach. Perceba só. Volto a repetir isso. Já falei isso diversas e diversas vezes. Inclusive, se você já participou do módulo 1, do módulo 2, sem dúvida você já ouviu falando isso. Eu não tenho dúvidas, já estudei esse assunto, só falo quando eu tenho certeza, tá? Tem muitas pessoas que querem ensinar o hebraico, ensinam o hebraico e ensinam da seguinte forma. Bom, vou ensinar o hebraico para alguém que está aprendendo, e aí ensina o hebraico e insere no ensino do hebraico, continua inserindo no ensino do hebraico aquilo que as pessoas têm nos outros idiomas. Todo idioma tem uma cultura por trás dele. Todo idioma tem ensinamentos por trás dele. Todo idioma tem. Todo. Que reflete justamente a cultura, a forma de pensar do povo. Então, quando você ensina um idioma diferente da língua materna, você tem que ensinar o idioma como se você estivesse ensinando para uma pessoa, para um bebê. Realmente como é aquele idioma. Não se pode fazer, por exemplo, trazer algo de outro idioma, colocar dentro do hebraico para que fique confortável para a pessoa que está escutando. Tá? Então, existem alguns professores que quando ensinam sobre essa palavra, dizem, olha, essa palavra significa espírito. Porque no português, a única palavra que pode traduzir rua é espírito. Não existe espírito em hebraico. Mas aí, o que é que ele diz? Mas, transformando para o português, é espírito. Está errado. Está errado, porque existe sim. Eu coloquei aqui algumas palavras. Claro que não existe espírito em hebraico. O termo espírito não existe. Não existe. Essa ideia de espírito não existe. Não existe em hebraico. Porém, existem sim palavras que realmente significam rua em português. Existe. E não são só essas. Por exemplo, fôlego. Não está aí, fôlego. Eu não coloquei todas. Fôlego. Não está aí. Qualquer palavra que seja sinônimo dessas que eu coloquei aqui, significam ruach. É uma palavra, veja, só aqui eu tenho 6 significados, mas fôlego eu tenho 7, que é justamente o número, a raiz, 7. Plenitude. Porque, na verdade, essa palavra, quando ela aparece, ela está descrevendo justamente o mover, a atuação, a vida, o vento, a manifestação, o sopro de quem? Do Eterno. E a vida, o mover, o atuar do Eterno é plenitude. Então nós, seres humanos e todos os seres vivos que existem, dentro deles tem ruach, ou seja, fôlego de vida, mover, atuação. Até numa árvore. Se ela está viva, ela tem fôlego, ela tem ruach. Um rato, um coelho, um camelo, todos têm ruach, todos têm fôlego. Enquanto estão vivos, tem fôlego de vida. Quando esse fôlego sai, morre. Como um ser humano, quando a vida sai, ele morre. Esse ruach não é o ser humano. Ruach não é o ser humano. Ruach é o ser humano vivo.
É a vida do ser humano, mas não é o ser humano. Como assim? O vento, quando balança as folhas, o vento faz as folhas balançarem. Ou seja, como se as folhas estivessem vivas, se movimentando. Quando o vento vai embora, as folhas ficam paradas. As folhas se movimentando são o quê? Folhas se movimentando através do vento. As folhas não são vento. Você que está vivo, você tem ruach dentro de você, que é o fôlego de vida que o Eterno, desde o primeiro ser humano, Adão, ele soprou. Está escrito que o Eterno fez Adão do pó da terra. O ruach, ele não vem do pó da terra. Ele vem de onde? Do Eterno. É algo que não se vê, é algo que não se vê e não tem como ver, mas tem como notar que existe. Você vivo é uma prova dessa vida que não se vê, mas sabe-se que existe. O fôlego da vida. Mas a vida, o fôlego da vida, não é você. Você foi feito do pó da terra. E após o Eterno soprar nas suas narinas o fôlego da vida, você se tornou Nefesh Chaim, alma vivente. Então você é uma alma que está ligada a um corpo que foi feito do pó da terra, por isso que na terra habitamos. E quando o Eterno sopra o fôlego de vida, Ruach, também chamado de Neshama, fôlego de vida, você fica vivo. Quando esse fôlego sai de você, você morre. Mas quem é você? O fôlego que saiu? Não. Esse fôlego tem que sempre voltar para ele, porque a energia volta para a sua usina. Estou falando de energia elétrica. Quando você coloca um aparelho na tomada, aquele aparelho tem vida. É Ruach. O que é o Ruach? É o aparelho? Não. É a energia, a eletricidade. Tirou da tomada, essa energia foi para onde? Ela volta para a fonte de onde veio. Por isso que quando você lê o texto da Escritura, que você lê da seguinte forma: e o Espírito volta para Deus que o deu. Não está assim nas Bíblias Almeida? Obviamente que não é assim a tradução. Porque o que as pessoas pensam? Bom, se o Espírito volta para o Eterno, quer dizer então que nós somos Espírito e sempre vamos voltar para o Eterno. E tem muitas pessoas que têm a ideia errada da reencarnação. Não é isso que significa em hebraico. O que volta para o Eterno são todo o fôlego de vida. Seja de uma pessoa boa, má, ruim, seja de um animal, seja de qualquer coisa que tenha vida, volta para o Eterno. Mas onde é que a pessoa fica? No Sheol, ou seja, na sepultura, seja lá onde for. No último dia, de onde estiver esse corpo, ou os restos mortais da pessoa, o DNA que é único para cada um, eles serão reunidos e se apresentarão para o grande dia do julgamento. O mar vai dar os seus mortos, as montanhas darão os seus mortos, as cavernas darão, e o Sheol, ou seja, sepultura, darão os seus mortos. Tá bom? Então, tem que se desmistificar isso, que isso é muito mistificado em todas as religiões. Há muito paganismo nesse aspecto, né? Muito paganismo, consulta aos mortos e tudo isso. A Escritura não ensina nada disso. A Escritura não ensina isso. A Escritura ensina que somos uma alma que habitamos num corpo feito do pó da terra. Não tem como separar a alma do corpo. Agora, o fôlego de vida, sim. Quando ele sai do corpo, deixamos de ter vida. Ruach vem da raiz 7, ou seja, também plenitude. Plenitude, vida do Eterno. A vida em toda ela, em todo o seu aspecto, seja animal, vegetal ou do próprio ser humano, ela é plena, ela é maravilhosa, é incrível. A vida é incrível, como ela, o ciclo. Você percebe o ciclo da vida é algo incrível. O Eterno criou e deixou para a própria natureza produzir por si mesma. É incrível. O ciclo da vida, a plenitude da vida.
Vamos para a próxima palavra. Olha essa palavra, que também outra palavra extremamente conhecida, viu? É a palavra menorá. Menorá. A palavra menorá, todo mundo conhece por candelabro. A tradução candelabro. Tá errada essa tradução? Não, tá errado não. Candelabro. Mas também você pode traduzir como haste. Você também pode traduzir como luminária. Não está errado. Poste de iluminação. A palavra menorá é usada até hoje. Poste de iluminação, luminária de mesa, luminária. Não quer dizer que menorá é exatamente esse objeto que vocês estão vendo agora. Por que ele é chamado de menorá? Porque menorá quer dizer uma haste, um poste, um refletor que reflete a luz. A luz é queimada nela, no caso. Nessa imagem que vocês estão vendo. Se coloca o azeite é queimado e produz o fogo. E o fogo produz a luz. Veja, não é a menorá que produz a luz. A menorá, ela é apenas um instrumento de reprodução da luz. Ela não reproduz a luz, ela não produz luz. Quem produz a luz é a queima do azeite. Quem produz a luz é a queima do azeite. Ela é apenas um instrumento, porém com significados maravilhosos. E esses significados também podem ser relacionados a nós, porque nós somos uma menorá. Nós somos, você que está me ouvindo, você é uma menorá. E nunca deve faltar o óleo sobre a sua cabeça, está escrito. O que significa isso? Nunca faltar o óleo sobre a sua cabeça. Nunca faltar o combustível para queimar e produzir luz para as pessoas. Você nunca pode deixar de ser um iluminador. Você deve iluminar todos aqueles que estão ao seu redor. Tá? Iluminar justamente praticando a justiça. Quando você pratica o que é justo, quando você faz o que é certo, o que é correto, você passa a ser um iluminador. Você passa a produzir, não produzir, mas refletir a luz, como uma menorá. O próprio Yeshua ensina isso. Vocês são a luz do mundo. E se vocês são a luz do mundo, vocês não podem esconder essa luz. Vocês não podem colocar uma vasilha, por exemplo, sobre o candeeiro. E aí você não vai iluminar nada. Como é que você acende o candeeiro e coloca uma vasilha em cima dele, tapa ele, ou um pano em cima? Vai pegar fogo no pano, né? Como é que você tapa a coisa? Você tem que colocar no lugar mais alto da casa para iluminar todo mundo. É isso que ele diz. E tem a ver com a palavra menorá. Vamos fazer a gematria, que é o que mais nos interessa, para nós entendermos. Olha só. Menorá, 40, o mem. O num, 50. O resh, 200. E o re, 5. 5 mais 200 mais 50 mais 40 é igual a 295. 295 é o valor numérico da palavra menorá. 2 mais 9 mais 5 é igual a 16. 1 mais 6, 7. Lembre-se que 16 eu tive Shalom e eu tive Mashiach. Olha só, tanto Shalom como Mashiach também teve essa dezena 16 e obviamente que a raiz 7. Perceba só, a raiz 7, plenitude. E olha quantos braços a menorá tem. E essa menorá não foi inventada por Moisés, nem por Arão. Ela foi dada pelo Eterno na montanha, todos os detalhes. Moshe viu na montanha a imagem da menorá, a forma de fazer, como fazer, com todos os mínimos detalhes. Não é fazer algo com 7 braços apenas. Tem que ser da forma como vocês estão vendo aí. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo braço. Veja que o primeiro braço ele está ligado ao sétimo braço. O segundo braço está ligado ao sexto braço. O terceiro braço ao quinto. E o quarto é a haste central.
Vocês estão vendo o nome do Eterno.